Ei, você aí, você tá com medo do Vasco? Você, torcedor da equipe do Sport, tá com medo do Vasco? Porque eu não tô, tá? Eu não tô com medo da equipe do Vasco. O Sport tem capacidades de ir no São Januário e vencer a equipe ali, Cruz Maltina, tá? Fala, rapaziada, bom sábado a todo mundo aí. Mais tarde tem Sport Clube do Recife às 9 horas lá no São Januário, enfrentando a equipe do Vasco. Vasco que não vem bem, principalmente dos últimos jogos. Carille é super contestado aí também, tá? Por mais que o Veguete venha em boa fase, que o Nuno Moreira venha em boa fase, que o próprio Coutinho, né, venha se encontrando ali na equipe do Vasco, o conjunto, né, o coletivo do Vasco não vem fazendo boas atuações e o Carille está muito próximo de ser demitido. Basta perder para a equipe do Sport que eu cravo, o Carille é demitido da equipe do Vasco aí, tá? Vamos lá, rapaziada, é o seguinte, né? Sport e Vasco, eles fazem a comunhão, né? Compartilham muito de muitas coisas importantes, né? O Vasco é o casaca-casaca, o Sport é o casar-casar, né? O Vasco teve Diego Souza, muito importante para a equipe deles. O Sport teve o Diego Souza, muito importante para a nossa equipe. O Sport revelou o Juninho Pernambucano, muito importante para a nossa equipe, por mais que tenha saído brigado da torcida. O Vasco teve Juninho Pernambucano durante muito tempo também como um jogador muito importante. Então, assim, a equipe do Vasco do Sport compartilham, né? De vários momentos importantes, de jogadores que são importantes para ambas as equipes, têm as suas histórias. Então, é um confronto muito bom, tanto para a equipe do Sport quanto para a equipe do Vasco, novamente realçar, né, os ânimos, talvez conseguir embalar na competição, o Sport que busca aí a primeira vitória, o Vasco possa ser que, enfrentando a equipe do Sport, tenha mais moral para a equipe para enfrentar, né, as próximas equipes aí. Então, ambas as equipes precisam vencer o jogo de hoje e a verdade é que o melhor tem que vencer mesmo. Agora, claro, sem a ajuda da arbitragem, porque o que aconteceu entre Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro foi um escárnio. A gente já fez um vídeo sobre isso aqui. Então, o título do vídeo é que vença o melhor, tá? Realmente o melhor e não aquele mais ajudado aí pela arbitragem, que inclusive o árbitro do jogo vai ser o Wilton Pereira Sampaio. É inacreditável como a CBF consegue nos surpreender negativamente a cada vez mais, né? Antes da gente passar para o pré-jogo, irmão, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações também. Estamos rumo aí a 5 mil inscritos aqui no YouTube. Bem próximo de atingir essa marca. Eu conto com a sua ajuda para que a gente consiga chegar aí aos 5 mil inscritos e cada vez mais, né, galgando aí degraus maiores, tá? Rapaziada, é o seguinte, vamos lá. O Sport vai enfrentar a equipe do Vasco com a dura missão de vencer. Não é fácil jogar contra o Vasco no São Januário, né? A gente sabe da força da torcida do Vasco, talvez seja um dos piores cenários para a equipe do Sport, porque quando o Vasco mais precisa, a torcida chega junto. É verdade que o Vasco não vem bem nos últimos jogos. É verdade que o trabalho do Carille está super contestado. Mas o Vasco, do meio para frente, tem ótimas peças. Como para mim o melhor cabeceador da América Latina, que é o Veguete, né? Ou Verrete, como chamam. Tem o Lucas Piton, um dos melhores laterais para mim, que sabe cruzar a bola assim tranquilamente, né? Não faz esforço. Você vê que ele é uma coisa natural, né? É dele, é uma capacidade técnica absurda do Lucas Piton em achar o Verrete dentro da área. Temos também o Nuno Moreira em boa fase, tá? Ajudando demais a equipe do Vasco. O Coutinho, né? Aquele mesmo que já jogou em alto nível no Liverpool, no Barcelona. Então, assim, tem o Payet também. O Vasco tem as suas valências do meio para frente. Agora, quando se trata do meio para trás, é uma equipe extremamente frágil, tá? Por quê? No último jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, tomou 5 gols da equipe do Corinthians. 2 foram anulados e 3 foram validados, né? Um, inclusive, foi contra de uma maneira bem irracional, mas enfim. Então, assim, o Vasco ele vem tomando gols, né? Empilhando as deficiências da defesa, né? Mostrando, expondo cada vez mais as deficiências da defesa. E o Sport pode tirar proveito disso, até porque o Sport tem pontas muito rápidos, né? Como o Gustavo Maia, como o Carlos Alberto, por mais que ainda não tenha mostrado para o que veio ainda, mas a gente sabe que ele é um jogador que já jogou num nível bom,
que foi o Botafogo, né? Foi campeão com o Botafogo e tudo mais. Temos também o Barleta, temos o Atencio, temos o Gustavo Maia. Então, assim, o Sport tem as suas valências sim, tá? O próprio Romarinho, que a cada 10 jogos pode ajudar o Sport aí, que quem sabe pode ser o jogo de hoje. Então, o Sport tem as suas valências também do meio para frente, né? Por mais que, mais uma vez, o Sport também tenha as suas deficiências do meio para trás. Até agora, a dupla de zaga Chico e João Silva, que vem sendo titular, ainda deixa algumas brechas para alguns questionamentos, principalmente do lado do Chico. E hoje o Sport não vai jogar nem com Cariús, nem com Dalbert. Ambos não viajaram por lesão, então o Sport tem ali uma lacuna na lateral esquerda que tende a ser suprida pelo Chico. A gente já vai passar aí para as escalações. Os adversários da equipe do Sport que lutam ali no mesmo campeonato, né, que a gente consegue definir que são Mirassol, Ceará, Juventude, Bragantino, também podemos colocar o Vitória nesse meio e propriamente o Sport, claro, são aqueles times que vão brigar para não cair até a última rodada, exceto se as coisas mudarem drasticamente, tá? Mas se você for olhar, por exemplo, o Vitória já está na zona de rebaixamento, o Lanterna não pontuou até agora, vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro lá no Mineirão, jogo dificílimo, até porque o Atlético Mineiro também só fez 1 ponto em 2 jogos. O Atlético Mineiro vai jogar a vida contra o Vitória e tende a vencer. E o Vitória vai chegar a 3 rodadas e 0 pontos conquistados. Essa é a provisão, tá? Essa é a previsão, na verdade. Então, beleza. Então, o Vitória tende a não pontuar nessa rodada. O Vitória que pegou confrontos difíceis, né? Na primeira rodada, o Vitória enfrentou o Juventude, que foi o confronto mais fácil, que poderia ter saído com um empate, ou quiçá uma vitória, acabou perdendo para o Juventude. Aí pega na sequência Flamengo e Atlético Mineiro, é para quebrar, né? Pois bem, o Sport também vem de uma sequência muito difícil, né? O Sport enfrentou o São Paulo, o Vasco, o Palmeiras, vai enfrentar o Vasco, aí tem o Bragantino, que é o duelo mais acessível, e depois vem somente o Corinthians. Então, nessas 5 primeiras rodadas, o Sport tem uma vida muito mais difícil do que a dos outros, né? O Ceará, por sua vez, teve o Bragantino fora de casa, conseguiu o empate, começa ganhando, acaba tomando o empate, depois vence do Grêmio e agora tem um confronto direto com o Juventude. Então, é um time que provavelmente vai pontuar na rodada também. Acho que um empate contra o Juventude é um placar mais acessível, 1-1 ali. Mas assim, essa rodada é interessante para o Sport porque ou um ou outro, ou os dois vão perder pontos, tá? Então, confronto direto, o torcedor do Vitória, né? Que propriamente o Vitória, o Sport, o Mirassol, o próprio Bragantino também vão estar de olho nesse jogo aqui também. Teremos o clássico, né, paulista, perdão, Palmeiras e Corinthians, o melhor jogo dessa rodada para mim, tá? Teremos o jogo também bem interessante do São Paulo e do Cruzeiro, e também Grêmio e Flamengo. Fortaleza vai pegar somente para mim o melhor time neste início de competição, que é o Internacional. Baita desafio pro Fortaleza aí também. Então, todos os adversários que vão brigar em tese para não cair, né, que são aqueles 6 times ali que a gente definiu, Vitória, o Ceará, o Juventude, o Bragantino, o Sport e também o Mirassol, tem vidas difíceis, né? O Mirassol, por exemplo, vai enfrentar o Bahia na Fonte Nova. Então, assim, todos vão ter vidas difíceis nesta rodada. Só que a do Sport, tirando o confronto direto do Juventude do Ceará, a do Sport é o confronto mais acessível, tá? Vamos lá. Vocês acham mais fácil o Vitória vencer do Atlético Mineiro, o Mirassol vencer do Bahia, o Bragantino vencer do Botafogo ou o Sport vencer do Vasco? A lógica, pelo futebol jogado, é o Sport vencer do Vasco. Essa é a probabilidade, é a probabilidade maior de acontecer. Mas ainda assim a probabilidade é muito baixa, tá? Hoje o Vasco, ele é favorito, eu acho que uns 60-40 aí. Como já falei, a equipe do Vasco é muito forte, principalmente do meio para frente. O Sport tem as suas valências, mas o Sport já vai desfalcado para o jogo de hoje, tá? Imaginando que o Sport vai enfrentar a equipe do Vasco, né, com a provável escalação segundo o GE, sendo Léo Jardim no gol, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, Paulo Henrique e Lucas Piton nas laterais. O Sport pode explorar muito bem o lado do Paulo Henrique, que é o lado mais deficitário
da equipe do Vasco, tá? Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho no meio de campo, junto com Nuno Moreira, Garré e Verratti no ataque. O Vasco que mostra aí que vai num 4-5-1, né? Mas quando tá atacando, ataca em bloco ali. Aí vira um 4-3-3 ou um 4-2-3-1. Pode ser mais ou menos alguma coisa nesse tipo aí, tá? Enfim, o Vasco não tem o Maurício Lemos, né? Que para mim é o melhor zagueiro junto com o João Vitor aí da equipe do Vasco. Não joga porque teve a costela fraturada, né? E o David que está em recuperação no joelho, né? Depois de uma cirurgia aí de ligamento. Já o Sport do técnico Pepa deve ir com Kaique França, João Silva, Lucas Cunha, Chico e Hereda. A gente já vai falar dessa zaga, tá? Duqueiroz, Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima, Barleta e Pablo. Vamos lá. O Chico, mais uma vez, vai ser deslocado para a lateral esquerda porque Cariús e Dalbert não viajaram, né? Ambos estão lesionados. O Igor Cariús sentiu aí no jogo contra a equipe do Palmeiras, já no finalzinho, no meio do segundo tempo, né? E aí o Hereda volta para a titularidade, uma vez que o Hereda saiu, né? Sentindo a dor ali no lombar, também dentro da equipe do Palmeiras, foi forçada a entrar o Matheus Alexandre, mas tá aí, Hereda tá de volta ao time titular. O que acontece? O Chico indo para a lateral esquerda, entra Lucas Cunha. E aí teremos João Silva e Lucas Cunha marcando simplesmente o Verratti. Então, é jogo difícil, é um jogo complicado, é um jogo que o Sport tem que entrar com atenção redobrada, principalmente no Piton, nos chutes de fora da área do Coutinho, nas jogadas individuais do Nuno Moreira, e nas bolas que vão chegar com facilidade. A gente sabe da capacidade do Piton em achar o Verratti dentro da área. O que é de bom dessa equipe do Sport para enfrentar a equipe do Vasco? O Sport está indo com a trinca de volantes, como já veio fazendo, né, dentro da equipe do São Paulo e do Palmeiras, com Sérgio Oliveira, Rivera e Duqueiroz. Uma marcação de primeira volância ali, alternando entre Rivera e Duqueiroz. E o Sérgio Oliveira sendo aquele cara mais técnico, né? Do último passe ali da zaga para o meio de campo ou ligando diretamente do meio de campo, tentando achar o Barleta ou o Pablo em velocidade. Ponto de atenção, Atêncio, tá? Para quem não pegou aí. Atêncio está de volta, vai para o jogo de hoje, viajou com a equipe e deve ser relacionado para entrar no segundo tempo. Isso é quase que óbvio aí. O Atêncio deve ganhar mais alguns minutos. Sentimos falta, inclusive, dos últimos jogos aí com o Atêncio. Possa ser que o Atêncio entre no lugar do Lucas Lima, ou quem sabe numa alteração louca ali do Pepa, a depender de como tá o roteiro da partida, entra no lugar do Duqueiroz, coloca o Atêncio na direita, o Barleta vai para a esquerda e fica um 4-3-3 do Sport mais ofensivo. Talvez o Sport possa até entrar com 3 zagueiros, né? Dispensar o Hereda, entrar com 3 zagueiros, aí o Atêncio entra na vaga do Hereda e vai para a direita e o Barleta para a esquerda, aí fica um 3-4-3, tá? Pode ser, o Sport tem capacidade de fazer variação, é confiar, não tem muito o que fazer, vamos confiar no trabalho aí do Pepa. Se eu fosse hoje arriscar, né, um placar para a equipe do Sport, acho que o Sport tem capacidades de fazer um 2-1 diante da equipe do Vasco. O Vasco, em contrapartida, vai ser aquele jogo que ou o Vasco vai jogar muita bola ou não vai jogar nada. Eu não vejo um Vasco fazendo um jogo morno ali para empatar com a equipe do Sport. Ou vai entrar realmente dando aquele sai da frente e vencendo com autoridade, ou vai deixar muitas brechas para a equipe do Sport atuar no contra-ataque. Então, meu palpite para o jogo de hoje, 2-1 para a equipe do Sport. Tô confiante na vitória. Para mim, o Sport sai de São Januário vitorioso, tá? Quero saber de você qual que é o seu palpite para o jogo de hoje. Deixa aí nos comentários. Lembrando que temos live pós-jogo aqui no canal. Pré-jogo não consigo porque eu vou estar trabalhando, mas pós-jogo vou estar aqui com vocês para a gente ou largar o aço no Pepa ou parabenizar aí pela vitória, tá? Ou quem sabe o empate. Enfim, tamo junto. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Valeu. Fui!